10 coisas que você deveria saber para ser um estudante nota 10. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Bia Matos e no vídeo de hoje eu vou trazer 10 passos para você ser um estudante nota 10. Bora, porque esse vídeo tá completaço. Se você ficar até o final, eu tenho certeza que você vai se revolucionar e vai virar um estudante queridinho. Sabe aquela garota, aquele garoto? Basicamente isso. Bora lá então. Primeira dica de todas, eu separei alguns métodos de estudos super diferentes e que eu acho muito interessante de você utilizar na hora que você for estudar. Mas antes de eu falar esses métodos e explicar cada um deles, é importante você saber que quando a gente utiliza métodos de estudos nos nossos estudos, a gente consegue ter uma diversidade no aprendizado e fica muito mais fácil de você conseguir aprender coisas novas. Como eu sempre falo nos meus vídeos, existe uma grande cratera entre aprender e memorizar. Eu memorizo alguma coisa a um curto, médio prazo. Daqui a uns anos, provavelmente eu vou esquecer de álgebra, esquecer, sei lá, capitais dos países do mundo inteiro, porque eu não aprendi. Agora, quando eu aprendi, esse conteúdo é seu, ele tá no seu cérebro. Ele nunca vai ser descartado e você sempre vai ter ele com você. O aprendizado é o maior valor que a gente tem na nossa vida. Então, vou ler aqui porque são bastante, eu vou explicar cada um para vocês. Primeiro, mapa mental. O mapa mental, com certeza, é um método queridinho dos estudantes, porque ele é prático, é rápido e é muito fácil de fazer. Você vai colocar o título que você está estudando no centro e você vai puxar setinhas e vai explicar ou colocar palavras-chave, conteúdos relacionados com este tema. É um método muito bom quando você vai fazer revisão, porque ele te ajuda na hora de você relembrar um conteúdo que você já teve. Eu não recomendo o mapa mental para você aprender, porque o mapa mental ele só vai ser útil quando você já sabe do conteúdo e você quer fazer um resumo dele, mas não aquele resumo escrito, longo, um resumo direto com poucas palavras e com palavras-chave que você possa lembrar do conteúdo. Eu separei alguns dos meus mapas mentais favoritos, esses daqui são de história, e eles me ajudam muito a mim relembrar conteúdos que eu já tive, que eu já estudei. E assim fica bem mais prático de você estudar e de você saber daquilo que você está fazendo. Segundo método, o método de resumo e fichamento. Novamente, peguei aqui, ó, um resumo meu, esse daqui é de ciências. O resumo te ajuda na hora de você aprender alguma coisa, ele vai te ajudar a você trazer um novo conhecimento que você ainda não sabe. Quando você estiver estudando, você faz um resumo para você ir colocando aquilo que você está absorvendo do conteúdo e fica bem mais prático de você estudar. Quando eu faço o meu resumo, eu gosto de fazer ele em 2 colunas. Eu faço um título chamativo pra mim poder me concentrar e tal. E eu também gosto de colocar imagens. Assim eu vou lembrar da imagem, ou quando eu estiver estudando eu vou ver a imagem, automaticamente eu vou associar o conteúdo e eu vou lembrar. Então fica bem mais fácil de fazer e estudar desse jeito. Quando a gente fala de resumo, também é importante lembrar do fichamento. Você vai pegar mini folhinhas desse jeito e aí você vai colocar a palavra-chave na frente e atrás a resolução, o que significa, algum termo, o significado, etc. E aí, automaticamente, você vai criar um joguinho de estudo, que é o meu método favorito, porque ele é muito fácil de fazer, muito prático e organizado. É importante a gente saber desses conteúdos e aí você vai sortear uma das fichas, você vai ler e aí você vai tentar lembrar do significado. Você vê atrás e pronto. Então, o fichamento ele vai te ajudar a trazer conceitos e é uma forma super divertida de você estudar e você aprender um novo conteúdo. Método Pomodoro, e esse daqui é o meu método também, é o meu segundo método favorito e é um dos que eu mais falo aqui no canal.
Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando tudo sobre ele, detalhes, trazer tabelas, gráficos. Sério, o método Pomodoro, ele é um dos mais úteis. Tem muita gente que não entende, ou não sabe fazer, ou não sabe colocar na prática, mas ele realmente funciona quando você sabe fazer. Esse Pomodoro vem de intervalo de estudos. Você vai fazer blocos de estudos e você vai dar um intervalo. O problema desse método de estudo, que muita gente reclama que não consegue estudar com ele, é porque você vai, por exemplo, estuda 20 minutos e para 5. Tem gente que para nesses 5 e vai mexer no celular, vai começar a jogar e esquece de estudar ou bate preguiça. Esse intervalo de tempo entre um e outro é para você beber água, organizar suas coisas e ir no banheiro para você não ter que ficar levantando. Por isso que o método Pomodoro tem esses certos probleminhas que muitas vezes nem é culpa do método em si, mas é culpa das pessoas que não sabem colocar em prática. Por isso é importante você saber analisar se você vai conseguir dar esse intervalo de tempo sem mexer no celular. Existem aplicativos que ajudam e auxiliam você na hora de estudar, na hora de fazer o método Pomodoro. Inclusive, eu já trouxe 2 videozinhos falando sobre alguns dos aplicativos que eu mais gosto para praticar ele, que ele vai bloquear as notificações do seu celular e aí você vai ter uma plantinha. Cada bloco de estudo que você cumpre, a plantinha cresce, você pode ter um bosque inteiro. São muito divertidos, eles ajudam bastante. Colocar o celular no modo avião também ajuda bastante na hora de você estudar e por isso que é importante você escolher um método que você consiga pôr em prática sem muitas regras, defeitos e que você se sinta bem. Próximo método, mnemônica. Esse método é um método super divertido e é um método que eu aprendi há pouco tempo, mas eu já gosto bastante. O método mnemônico, ele vai consistir em você criar símbolos, palavras, frases, gráficos, qualquer coisa que te remeta a um assunto. E aí você vai lembrar disso e você vai associar ao conteúdo. Por exemplo, sabe aquelas musiquinhas de estudos que viralizaram no TikTok? Então, tipo aquela das briófitas. As briófitas são muito pequenas, não pode. Esse tipo de conteúdo te ajuda a associar a matéria. Eu separei aqui um bem divertido, que é assim: minha avó tem muitas joias, só usa no pescoço. É uma frase e aí cada letra do início da palavra vai me ajudar a lembrar o nome dos planetas do sistema solar. Então, minha, Mercúrio, vó, Vênus, tem Terra, muitas, Marte, joias, Júpiter, só, Saturno, U, Urano, N, Netuno, P, riscadinho, é Plutão porque ele deixou de ser um planeta. Outro método que você pode utilizar, sabe, para você memorizar quais dos meses do ano tem 30 ou 31 dias, tirando fevereiro, você vai fazer assim com as mãos. O ossinho de cima tem 31 dias, o ossinho de baixo, fundinho, tem 30. Então, janeiro 31, fevereiro 28, esse a gente esquece. Março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É um método que eu gosto bastante porque ele é bem interativo. Só que se você é uma pessoa que tem TDAH, por exemplo, eu não vou te recomendar esse método, porque ele envolve muito desse pensamento de associação e pessoas que têm TDAH podem associar com muito mais coisas e podem se perder. Por isso é ideal você começar a analisar se você está preparado para esse tipo de método. Próximo método, intercalamento de matérias. Esse também é um dos meus favoritos porque ele é bem fácil, simples, não tem regras e ele te ajuda na hora de você estudar muitas coisas sem ficar cansado ou entediado. Sabe aquela vez que você teve que estudar para várias matérias, só que aí você ficou com a cabeça toda embananada, pensou que não conseguia absorver nada e ficou confuso? Provavelmente você estava utilizando matérias do mesmo setor. Por exemplo,
Matemática e física é de exatas. Se você estuda um seguido do outro, você não vai ter tempo de associar uma coisa e você já vai ter que absorver outra. Então, nesse método de estudo, você vai estudar matérias opostas. Ou seja, por exemplo, estudo matemática, depois português. Estudo história, depois química. Estudo biologia, depois física. São matérias ali que tem esse lado oposto uma da outra. Você vai ter tempo de absorver um conteúdo e depois absorver o outro. Próximo método. Testes práticos também é um bem comum. É o famoso exercício. Quando você faz exercícios, você está tentando ali botar em prática aquilo que você estudou, aquilo que você leu, fez ou ouviu. Então, é um método prático, rápido. Existem vários sites e aplicativos que você pode ter questões gratuitas e fica bem mais prático de você estudar e você absorver o conteúdo de forma correta. Próximo método, pensamento difuso. O pensamento difuso é pouco explorado no aprendizado, mas é essencial em momentos em que é necessário resolver novos problemas. Raciocínio lógico. Isso porque ele utiliza a parte subconsciente da nossa mente para buscar saídas e soluções por meio dos conhecimentos adquiridos ao longo dos anos. Esse é um método que eu não vejo ninguém falando sobre. E até mesmo na escola a gente não estuda porque a gente não sabe. É um método novo, desenvolvido por cientistas, em que ele vai utilizar o nosso subconsciente para aprender. Ele é um método talvez um pouco complexo, porque você precisa estar relaxado e você precisa usar o subconsciente da sua mente. Mas se você começar a colocar tudo isso em prática, vai ficar bem mais fácil, você vai conseguir de verdade absorver o conhecimento. Ele funciona da seguinte maneira. Você estuda um conhecimento, você dá um intervalo de 3 a 5 dias, ou no mínimo 2 é interessante. Você vai relaxar, fica meio que em estado de meditação e você vai buscar uma saída para resolver essa situação. Por exemplo, em matemática, um problema de matemática, alguma questão muito difícil. Em filosofia, a questão para algum problema da vida. Em ciências, um problema marinho, ambiental que está acontecendo. Você vai treinar o seu cérebro a buscar soluções e saídas, olhando por uma nova ótica. Assim fica bem mais fácil e prático de você absorver os seus conhecimentos. Por último, o último método selecionado, método Hobson. Também é um método diferente, criado também por cientistas, mais especificamente o cientista Hobson, que deu o próprio nome a esse método, que consiste em 5 etapas: explorar, perguntar, ler, rememorizar e revisar. Em inglês, cada uma corresponde à letra do acrônimo SQRRR, também utilizado para descrever a tática. Então, esse método vai consistir em, primeiro, você explorar o assunto. Você vai ler, você vai buscar artigos científicos, você vai buscar novos textos, vai perguntar para pessoas sobre aquele assunto. Então, você vai tirar dúvidas com o seu professor, você vai fazer questões sobre isso, tipo, como assim, quando, esse tipo de coisa. Depois, você vai perguntar a si mesmo sobre o que você lembra. Então, para que serve, quando eu vou utilizar, o que causa, quem são as pessoas envolvidas. Depois você vai ler novamente um resumo que você pode ter feito durante o momento de perguntas e você compara com as coisas que você leu anteriormente, para você ver o que ficou faltando. Você vai rememorar, ou seja, você vai tentar lembrar de novo e de novo, até você conseguir ter certeza, e depois você finaliza revisando. A parte do revisando, você pode modificar para explicar. Quando você explica um assunto, fica bem mais fácil de você absorver ele. Então, você depois explica esse assunto para outra pessoa que ainda não entendeu ou que não conhece. Pode ser até mesmo uma boneca que você tenha, não necessariamente precisa ser alguém. Só do ato de você falar
já ajuda o seu cérebro a pensar. Segunda dica: faça revisões utilizando o método 7-14-30. O que é esse método novo aí? Esse método consiste em você aprender conteúdos e revisar eles em um intervalo de tempo. 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Assim você vai sempre estar instigando e sempre relendo aquilo que você já sabe. E aí o seu cérebro vai entender que é uma informação importante e que você não pode descartar ela. 3. Faça exercícios contínuos. Não é um método, e sim exercícios contínuos. Ou seja, sabe aquele exercício que seu professor passou e você achou muito chato? Você vai fazer ele de novo, no mínimo umas 3 vezes. Mas eu não gostei. Não tem problema, amor. Você vai fazer do mesmo jeito. Porque quando você faz um exercício contínuo, lembrando, não é método, é exercício contínuo. Você vai continuando e você vai começar a entender do porquê que você está fazendo essa questão. Não é só simplesmente resolver uma questão algébrica. Não, é você entender do porquê que você está fazendo aquilo. Isso é importante na hora de você estudar, de você absorver conhecimento. 4. Treine sua escuta. Muitos alunos reclamam que têm dificuldade de entender o conteúdo quando o professor só fala. Mas é importante essa coisa de ouvir para você absorver conhecimento. Ao longo da vida, muitas pessoas vão te falar coisas que vão ser muito úteis, tipo aquele famoso conselho de amigo. Então, é esse tipo de coisa que você tem que começar a absorver. Lembrando, conselho de amigo bom, viu? Então, você vai treinar a sua escuta, vai sempre estar tentando ouvir. Uma coisa que eu gosto de fazer é, eu ponho num vídeo de algum canal do YouTube explicando o assunto, escuto e depois eu já vou direto pro exercício. Eu não escrevo, eu não penso, eu só vou e faço. Assim você já escuta e põe na prática. Na prática, você tem que tentar lembrar os detalhes. Se você errar, não fica triste. Tenta sozinho ver aonde você errou. Se você não conseguir, você volta ao vídeo, mas você não vai escrever ou ler nada, apenas ouvir. Isso vai treinar o seu ouvido e o seu cérebro a estar pronto para qualquer tipo de situação que precisa da escuta para aprender alguma coisa. Quinta dica: entenda como você aprende. É essencial a gente se conhecer, tanto para a vida quanto para os estudos. Então, você saber o que você entende melhor e o que te ensina melhor é um passo importante. Por isso, eu gosto de utilizar a pirâmide do Wilson. Essa fotinho aqui, eu acho que você já viu ela na internet. A pirâmide do William Glasser vai ser uma pirâmide onde o topo significa o conteúdo que você faz, a forma como você estuda e a porcentagem que você aprende com ela. Então, quando você lê, você aprende 10%. Então, só lendo, você aprende 10%. Ouvindo, já dobra, você aprende 20%. Claro, isso não serve para todo mundo, mas é uma média. Então, a maioria das pessoas. Vendo, você aprende 30%. Vendo e ouvindo, 50%. Então, é quando o seu professor faz um desenho na lousa ou escreve e ele já vai lá e explica. Conversar ou debater, 70%. Fazer, escrever e praticar, tipo matemática, 80%. E por último, explicar ou ensinar alguém, 95%. Por isso que é tão importante você começar a explicar para si mesmo ou para as outras pessoas o que você está aprendendo. Assim você vai absorver 95% do conteúdo. Entender a pirâmide também é entender que isso pode variar. Às vezes, só de ouvir você já aprende 50% ou mais. Às vezes, só ouvindo você não aprende nada. Isso é só uma média. Sexta dica: mantenha sua motivação. Não desista de estudar ou não desista de ser um estudante bom. O que leva à perfeição é a consistência. E a perfeição não é ser perfeito, mas sim dar o melhor de si.
Por isso, quando você estiver estudando, é importante você não se comparar e entender que você também precisa descansar, que você também precisa parar um pouco, mas que você também precisa continuar. 7ª dica: tenha um objetivo, trace uma meta. Quando você for estudar, traça um objetivo, nem que seja algo muito simples, tipo fazer 20 questões um dia, terminar de revisar todos os assuntos de uma matéria. O importante é você ter um objetivo. Assim você vai ter mais motivação para estudar. Porque se você falar duvido, eu tenho certeza que você vai querer fazer. Então, duvide de si mesmo de uma forma positiva. Eu duvido que eu vou conseguir chegar nessa meta. E aí, quando você chegar, você vai ficar feliz e você pode até mesmo se recompensar. 8ª dica. Eu vou ler aqui para vocês um trechinho de um artigo científico que eu separei para vocês. Curva do esquecimento. A primeira vez que você ouve uma aula ou estuda algo novo, tem melhor chance de retenção de até 80% do que você apenas aprendeu revendo o conteúdo novamente em 24 horas. A curva do esquecimento é quando você aprende uma coisa e imediatamente o seu cérebro já deleta a informação. Então você tem que impedir essa curva. Isso é algo automático do seu cérebro. Sabe aquela sensação de você não lembrar o que você comeu no almoço? É basicamente isso. Seu cérebro sempre vai estar fazendo uma limpeza das informações que não são úteis, para sempre ter espaço para coisas novas. Por isso é importante você impedir que ele apague essas informações, esses assuntos. Revise o conteúdo que você já viu em até 24 horas e você vai conseguir absorver muito mais de 80%. 9ª dica: assuma o papel do professor. Isso não é literalmente você virar o professor, mas é você se colocar no lugar dele, você começar a pensar no conteúdo e explicar o conteúdo. Quando você se coloca no lugar do professor, você vira uma chavinha, porque você vai entender que você tem que aprender e depois explicar. E você vai começar a ter noção das coisas e seu cérebro vai aprender muito mais. E a 10ª e última dica do vídeo de hoje é variar o conteúdo. Então, você não fique preso num único conteúdo ou só o conteúdo que você está vendo. Busque novos horizontes, coisas parecidas, coisas que te relembrem esse conteúdo, sempre tendo uma diversidade. Assim você vai garantir que o seu cérebro entenda e tenha vários conhecimentos gerais para utilizar no seu dia a dia, na sua rotina de estudos, entre outras coisas. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal. Um beijo e até a próxima!